Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu não sei quantos de vocês estão me ouvindo bem. Quem estiver ouvindo, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus, conforme temos seguido firmes todas as sextas-feiras, com a graça de Deus. Sejam bem-vindos. Quem está conosco e quem não puder pode assistir o vídeo depois. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre essa questão que muita gente tem dúvida: o que é andar no Espírito, o que é andar na carne, como andam nossos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre esses temas. Claro que hoje nós não vamos conseguir abordar todos os temas, né? Nós não vamos conseguir, digamos assim, completar o assunto hoje. Mas nós vamos dar uma introdução e vamos seguir, se Deus assim permitir, na próxima semana e algumas outras lives vamos continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante. O que é caminhar com Deus no Espírito? O que é andar em Espírito? Né? As pessoas não sabem o que é esse tema. Muita gente não sabe o que é ter um relacionamento no nível do Espírito com as pessoas em geral, principalmente com os nossos irmãos, familiares, aqueles que estão em Cristo, né? Os cristãos devem andar em Espírito e nossos relacionamentos devem se pautar por uma vida em Espírito. Quero agradecer aí, dar boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando aí. Temos, inclusive, alguns irmãos lá de Concepción, no Chile. Seja bem-vindo, saludo desde Brasil. Deus o bendiga, Daniel, Carlos Grandão, Daniel, Mateus, Davi, meu parceiro, Edson Leal, todos vocês aí, Daniel Filho, Jorge, Miranda. Um abraço a todos vocês que estão chegando. E vocês podem aí escrever mensagens, deixar aí a sua pergunta, a sua contribuição. Se você quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, não é? Esse espaço é um espaço nosso. E nós estamos assistindo dias em que as pessoas andam, de certo modo, com o nervo à flor da pele, né? E dessa forma, as emoções afloram e as pessoas acabam perdendo o fio da meada de um caminhar com Deus, um caminhar espiritual, um caminhar íntegro. E nós vamos aqui tentar passar para os irmãos alguns conselhos, na verdade. Alguns conselhos. Carlos, um abraço. Saludo a toda a família em Chile, em Concepción. Deus o bendiga, meu irmão. Muito obrigado por a sua presença aqui, que honra ao nosso debate, que nosso bate-papo, né? E nossos encontros bíblicos sempre ficam mais agraciados com a presença internacional dos nossos irmãos lá do Chile, né? Entrou aí também algum irmão lá da África, de Moçambique. Tem alguns irmãos que vão entrando e fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar de um caminhar no Espírito
de uma vida, esse conflito, né, de andar na carne e andar no espírito. O que é isso? Muita gente não conhece esses temas e tem realmente tido algum barulho, alguma dificuldade nos seus relacionamentos. E na sua vida diária de fé, né, a sua vida devocional, a sua dedicação a Deus acaba sendo engolida, como diz a palavra, sufocada, a semente da palavra acaba sendo sufocada pelo cuidado dessa vida, pelas coisas que tem nos cercado. Ultimamente nós estamos vivendo aí uma crise no Brasil que tem afetado o lado emocional, psicológico, né? As pessoas se sentem inseguras, existe uma apreensão financeira no mercado financeiro, existe problemas de estruturamento, né, de administração pública. Então, o Brasil está vivendo um momento onde é muito fértil, né, a acontecer essas crises emocionais, existenciais na vida das pessoas. São momentos que realmente afligem e atingem muitas pessoas. E esse lado da carne, da natureza carnal, da alma, né? Principalmente eu quero que vocês entendam isso. E quando a gente fala de carne, sempre a gente vai ter que citar um pouquinho a nossa alma. Por incrível que possa parecer, a novidade para alguns, mas a nossa alma, de fato, ela carrega um pouco da herança do Egito, né? Aquela memória que Deus precisa nos curar, porque a alma, ela andava de mão dada com a natureza carnal, que é aquilo que nós supostamente estamos perdendo em Cristo Jesus. É a morte do velho homem, né? Mas a alma, ela tem ainda algumas memórias da natureza carnal, algumas lembranças desse Egito, né? E vez por outra ela ainda quer desenvolver um lado eufórico, né, da natureza carnal. E quando as nossas emoções afloram, o que resta são atitudes extremamente carnais e que nada tem a ver com a proposta de viver uma vida nova em Cristo Jesus, né? Na verdade, as nossas atitudes são frutos, devem ser frutos de uma vida baseada num caminhar espiritual. E eu quero citar aqui um autor a qual eu me baseio muito para minhas discussões, para os meus estudos, né? A gente tem trabalhado em algumas palavras que, na verdade, não são um produto criado por nós. Na verdade, a gente tem acesso a um celeiro de mensagens. Eu quero citar um desses autores que eu particularmente gosto muito, tem sido inspiração para muita gente, no sentido de ter uma revelação mais profunda da palavra de Deus, que é um pastor americano que já falecido, que deixou uma gama de mensagens em material escrito, de estudos, chamado John Robert Stevens, né? E uma dessas mensagens, em que ele era muito contundente em ministrar para o povo, era justamente as questões inerentes aos laços da alma, a questão de um caminhar no espírito, a ênfase em você aprender a dividir o que é alma, o que é espírito, e é o que a palavra de Deus faz. Nós vamos ver lá, por exemplo, no livro de Hebreus, né, que a palavra de Deus ela tem uma proposta de separar alma e espírito. A palavra de Deus ela é mais viva e eficaz do que qualquer espada de 2 gumes, e então ela tem um propósito, um objetivo de causar dentro do homem uma série de coisas. Por isso as escrituras dizem que a palavra tem que penetrar
fazendo separação da alma, do espírito, penetra entre juntas e medulas, e ela vai buscando espaço dentro de você para sacar de lá do seu íntimo aquilo que resta da natureza carnal e enfim, produzir em você uma transformação necessária. É pela palavra de Deus que nós temos acesso a um novo nascimento e uma vida no Espírito. E o apóstolo Paulo foi muito feliz por trazer muito ensinamento sobre estas coisas, quando ele vai dizer lá aos romanos, por exemplo, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então tem outras passagens, nós vamos citar algumas coisas hoje, né, nós vamos dar uma introdução nesse tema, e quem sabe na próxima semana vamos estar aqui novamente dando um acabamento aí, talvez uma continuidade a esse tema. Então você que tem um namoro em andamento, um casamento em andamento, né? Você que se relaciona na sua vida profissional com muita gente, você que tem uma vida dentro do bojo da igreja, uma vida cristã, uma prática de vida de fé, e se relaciona com uma gama de pessoas, então você precisa aprender a se relacionar no nível correto, para que você não carregue um fardo que não é seu, e para que não haja frustração na sua vida diária de fé, decorrente de um caminhar em nível errado, que é o que muita gente está fazendo. O caminhar na alma, ele é um peso extra, né, que você não precisa carregar, um fardo que não é aquele que Jesus te deu. Então, a pergunta é, você vive na alma ou no espírito? Você anda na alma ou no espírito? Vocês aí que estão presentes, o que você pensa sobre esse assunto, né? Hoje é dia 25 de maio de 2018. O que você já viveu na fé e o que você pretende ainda viver e colher nas promessas de Deus e do cumprimento daquilo que Deus ainda tem para a sua vida. E o quanto você pode considerar que caminhando com Deus num nível errado, o quanto isso pode ter e estar atrasando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, né? O quanto de dor, de peso, de conflitos, uma vida na alma pode trazer para dentro dos seus relacionamentos. Então, visualizando tudo isso, eu considero esse tema um tema super oportuno, sobretudo para aqueles que querem aprender a caminhar com Deus no Espírito. Então, nós vamos ler algumas passagens bíblicas e vamos comentar essas passagens para que vocês possam entender a natureza desses textos em relação ao tema que nós estamos abordando. Certo? Então, o primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui é Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, né? Para quem tiver a Bíblia aí, amém. Você pode acompanhar o texto, Mateus 11, do 28 ao 30. E para quem não tem, pode anotar e depois dar uma conferida lá nas Escrituras, esse texto. Mas ele diz assim, é uma passagem bem conhecida de vocês, ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. É esta versão que eu tenho, né? Tem outras versões que dizem algumas palavras diferentes, mas o contexto e o conteúdo é o mesmo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, ele cita aqui a necessidade de você achar descanso para a sua alma. Quando a gente aprende o caminho da mansidão e da humildade de Cristo, ou seja, quando a natureza, a essência de Cristo se revela a você pela palavra, você tem a oportunidade de se tornar cada vez mais semelhante a Ele, porque a palavra tem essa proposta para você e para mim, de nos transformar e nos conduzir a ser o mais próximo de Cristo possível a cada dia. A palavra está nos conduzindo, nos devolvendo aquilo que o Adão perdeu lá no passado, que é a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, é a nossa natureza espiritual, a nossa natureza divina, né? Então, quando nós somos transformados pela palavra, é o que o texto diz lá, quando ele vier, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Então, o objetivo de Deus é nos devolver a semelhança, no sentido da natureza, não é? Porque Deus é amor, e essencialmente a nossa natureza deve ser amor, né? E aqui esse texto de Mateus 11, 28 a 30, ele traz para nós uma perspectiva do caráter da natureza de Cristo, que é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você observa a natureza de Cristo, que é a natureza dele, é o que balizava o modo como ele caminhava. A natureza dele, ela baliza e fundamenta o modo como Cristo caminha. As obras que ele produz e as atitudes que ele tem é balizada na perspectiva da sua mansidão e da sua humildade. Ok? Então, quando há mansidão e humildade em uma pessoa, é muito fácil observar os frutos que essa pessoa produz, né? Como era Jesus, né? Então, o texto a seguir, ele diz assim, enfim, após essa parte da questão da humildade e da mansidão de Cristo, ele diz assim: e acharei descanso para vossas almas. Então, este lugar da humildade e da mansidão, ele te projeta para um lugar espiritual onde a sua segurança, onde a sua firmeza interior, ela é altamente inabalada, ela é inabalável, é um espírito inabalável, né? A tradução do salmista, a tradução correta do texto do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, o salmista também está falando de espírito, né? De coração, de espírito, porque o texto também ele é traduzido como espírito reto, mas a base, a essência da palavra, a tradução original, ela dá essa opção de tradução de espírito inabalável, porque Deus precisa criar essa essência de Cristo no seu coração. Novamente o texto que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa essência está na natureza do coração de Cristo. Quando essa essência está na natureza do coração de Cristo, isso faz com que a vida que você vive e que eu vivo se torne muito mais leve, mais fácil, porque você não vai mais balizar a sua felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar, o seu estado de ânimo não vai se balizar por circunstâncias, né? Porque
Você está empregado, desempregado, porque as suas contas estão sendo pagas, porque você está cheio de dívida, porque as pessoas estão te perseguindo, porque o seu trabalho está te desgastando muito. Nada disso é capaz de provocar em você um desequilíbrio emocional se você for manso e humilde de coração. Aí o texto diz assim: achareis descanso para vossas almas. A sua alma e a minha alma, ela precisa descansar. Descansar como? Aquietar, acalmar, se deixar ser dominada pela autoridade de Cristo. Quando Cristo é o cabeça da sua vida, quando Ele é o teu Senhor, a sua alma se rende. Não é só um gesto lá na frente da igreja, eu me rendo, eu me joelho lá, eu aceitei Jesus. É uma postura de alma, né? A sua alma se rende à natureza de Cristo, porque é nele que está o seu descanso. Então, o final do texto diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é interessantíssimo, porque o jugo de Jesus é suave, ou seja, a forma dele conduzir e tocar a vida é suave, não é? E as exigências, ou seja, o fardo é leve. Então nós precisamos somente descobrir o segredo de como entrar nisso. Nós precisamos descobrir o segredo de como entrar no jugo e no fardo de Cristo. Porque uma vida na alma, ela não vai te trazer sucesso. Uma vida na alma, ela te traz cansaço. Por isso que e acharei descanso para vossas almas. Então, quando você entra na dispensação da humildade, da mansidão de coração, tal qual Cristo, você está entrando na dispensação do descanso. Mas, ora, você tem obrigações, você tem deveres, você tem dívidas, né? O Brasil está vivendo o verdadeiro samba do cachorro doido, como diz, né? E as pessoas entram em polvorosas, as pessoas entram numa crise mental e começam a fazer contas, começam a querer saber o futuro, começam a se preocupar demais e a ansiedade começa a tomar conta da sua vida, porque as notícias vão influenciando muito mais aquelas pessoas que estão vivendo uma vida na alma. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. E vocês são livres para concordar ou para discordar de mim. Eu estou aqui falando para cá e para cá porque estou aqui com os irmãos aqui no Instagram também. Uma boa noite para todo mundo aí. Um grande abraço, espero que esteja servindo para vocês. Bom, então, o comentário que eu faria nessa parte, nesse versículo, Mateus, para quem chegou agora, Mateus 11, 28 a 30. Nós estamos falando dessa natureza de ter mansidão e humildade de coração, para que a partir daí você consiga viver uma vida plena, uma vida que você consiga passar as tempestades, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, de uma maneira mais tranquila, né? É exatamente o ponto aonde o conflito do seu entendimento, o conflito da crise, é você pensar que o seu estado de natureza de alegria, o seu estado de paz se baseia num Brasil melhor, se baseia numa situação econômica equilibrada, num governo competente, onde as suas contas estão sob total controle da sua vida, onde está tudo certo, não falta gasolina, não falta nada, não tem greve,
o país está crescendo, o PIB está estourando, nós estamos nadando de braçada. Então as pessoas ficam felizes por causa dessas coisas. E aí quando essas coisas não estão dando bem, as pessoas ficam tristes. E aí você consegue perceber o quanto as pessoas vivem uma vida, na verdade, fora de Cristo. Isso é uma vida fora da proposta de Cristo, né? Nós não temos que se envolver com os negócios dessa vida. Nós estamos aí, vivemos neste mundo, temos as nossas responsabilidades, mas a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, tem que ser autossuficiente. Ela tem que ser suficiente ao ponto de nós não precisarmos lançar mão de nenhuma outra técnica, né? Como tem muita gente aí dando espetáculos, né, com novas técnicas de administrativa, técnicas marqueteiras, estão trazendo para dentro da igreja um monte de discursos filosóficos, estão trazendo para dentro da igreja um monte de técnica de neurolinguística, de coaching, e de psicologia, esquemas de como você faturar, uma linguagem totalmente comprometida com o capitalismo, né? As pessoas sendo induzidas a viver uma vida atrás de buscar riqueza, buscar prosperidade, buscar isso, buscar... Nada disso está errado do ponto de vista profissional, né? Você que é um investidor, um trabalhador, um administrador, um pequeno empresário, não tem nada errado nisso, não. Mas, na verdade, quando se trata da natureza do homem, o único remédio sempre será o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, toda a Escritura, como diz lá em Timóteo, né, é divinamente inspirada. E ela é suficiente para levar o homem ao lugar de sucesso. Paulo fala isso, né, que a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Então, nós não precisamos de nenhuma outra técnica de positivismo, né, de marketing, técnicas de como se dar bem na vida, como ser um cristão de sucesso. Isso aí não existe, gente. Nada disso existe. O que existe é o coração que vai contar para Deus o seu sucesso. De verdade, o que vai contar para Deus o seu sucesso é um coração humilde, manso, um espírito reto e a sua fidelidade para com o Senhor. É isso que vai contar para o teu sucesso, para uma vida de bem-estar, com as suas emoções no lugar, seus relacionamentos curados, sua vida financeira totalmente no lugar. O que vai resolver isso ainda é a boa e velha palavra de Deus. Não existe outras coisas que possam ajudar em absolutamente nada. Tudo isso é fogo de palha, é biscoito de polvilho, né? Biscoito de vento. As pessoas estão deixando de lado o poder da palavra de Deus para lançar mão de novas técnicas, de habilidade segundo a sabedoria dos homens, né? Isso é muito triste. Então, muitas pessoas ainda não experimentaram esse jugo suave que o texto em Mateus 11, 28 a 30 fala. O que é o jugo suave de Jesus? O fardo que Cristo nos convida a carregar é o do espírito e não da alma. Então, quando ele fala aqui, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é porque quando você aprender a ter uma vida no espírito, então você vai perceber que a vida se torna mais leve. E você, nas suas emoções, não vai ficar dependendo de dar um sorriso quando tudo está bem.
né? Você não vai se balizar por circunstâncias ou ficar oscilando em altos e baixos nas suas emoções, porque quando tudo está bem, você está feliz. Quando tudo vai mal, você fica triste, né? Então, as pessoas vão andando na alma e por isso vão oscilando de um lugar para o outro o tempo todo, né? O homem de Deus, uma mulher de Deus não pode se deixar levar por essas coisas. E eu vejo a importância de nós aprofundarmos esse assunto, nós discutirmos mais essas coisas e buscar uma revelação na palavra de Deus, aonde está o nosso lugar de segurança. É disso que eu estou falando, né? Os fardos na alma são muito pesados, pois se misturam com o pecado da alma carne. A alma, como eu disse no início, ela tem uma parceria com a velha natureza que está morrendo. Ela tem memórias do passado. Ela traz ainda alguns vícios, algumas coisas escondidas embaixo do pano. A nossa alma está sendo tratada pelo Espírito Santo. Ela não está pronta. A palavra diz que o Espírito está pronto. Porque o nosso Espírito é aquilo que nós ganhamos quando nascemos de novo. Este vem da parte de Deus. Este é santo, é puro, é a nossa natureza divina, mas ela precisa ser amadurecida. Nós precisamos crescer e desenvolver no Espírito para que exerçamos o domínio sobre a natureza da alma e da carne. Por isso Paulo está sempre dizendo, ande em Espírito, para não cumprir as concupiscências da carne, porque a carne sempre vai querer voltar. A natureza carnal sempre vai querer voltar, e se ela encontrar na sua alma uma brechinha para refazer aquela amizade perdida, se ela encontrar na sua alma a possibilidade de ressuscitar, irmãos, eu estou falando do velho homem. É muito místico isso, né? Pensar que em um mergulho na água, você levanta de lá como apertar um botão e acende uma luz. Ah, eu estou novinho em folha. A pessoa sai querendo pregar, cantar, viajar em missões, que é a pau para toda obra. A pessoa sai lá um verdadeiro super-homem. Mas no primeiro conflito que ela tem de nível pessoal, ou um conflito emocional, ou um conflito amoroso, qualquer tipo de conflito que seja muito duro, que bata de frente com tudo aquilo que ela acredita, muitas dessas pessoas acabam desanimando da fé no primeiro conflito, na primeira luta, na primeira tempestade. Porque ainda são meninos, crianças na fé, crianças espirituais, e ainda não aprenderam a desenvolver uma vida em espírito. Né? Tem um texto que vale a pena lembrar, que não está aqui na minha cola, mas eu vou ler para vocês, que eu deixei aberto aqui. É um texto que Paulo vai cobrar a gente de como é que a gente deve se relacionar uns com os outros. Olha que interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo... no capítulo 5, no versículo 14 até o 16. Segunda aos Coríntios 5, do 14 ao 16. Irmãos, o Paulo está dizendo assim, segundo a Coríntios 5, do 14 ao 16. O Paulo está dizendo assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha essa agora. O 16. 2 Coríntios 5, versículo 16. Olha só. E assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora
já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é um texto muito conhecido, mas muito pouco entendido. É um texto muito conhecido, mas muito pouco entendido. Porque o texto está dizendo, primeiro, que se um morreu por todos, todos morreram para não viver mais para si mesmo. Todos morreram para viver agora por aquele que por eles morreu. Ora, se eu morri, como eu ainda continuo degladiando comigo mesmo, com as minhas próprias ambições, com os meus próprios sonhos, com a minha própria vontade, com as minhas queixas, com as minhas frustrações, e eu vou vivendo uma vida totalmente de alma, né? É a alma, meu irmão, isso é viver na carne, na natureza carnal, na alma. Porque a alma, ela parece boazinha, ela se apaixona, ela fala bem, ela chora quando toca aquela música na igreja que ela gosta, ela até dá uns glória a Deus, a alma. Mas se o irmãozinho pisar no pé dela, essa mesma alma se ira, essa mesma alma ela se revolta, ela quer se vingar, ela vai falar mal, ela vai difamar, ela vai produzir tudo aquilo que o Paulo chama de obras da carne. É a alma que faz tudo isso. Por isso, se você aprendeu a viver uma vida cristã na alma, seja a igreja que você faz parte, a denominação que você frequente, você ainda não aprendeu a viver em Cristo. Porque os que estão em Cristo, ou pelo menos ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, a forma velha de viver a vida, se passou. Agora é tudo novo, meu querido. Agora é tudo novo. E no novo, o problema do novo, sabe qual é? Eu vou dizer para vocês qual é o problema de viver o novo de Deus. Quando você vive uma vida nova, quando você sai do útero, vamos dizer assim, e nasce de fato de novo, o mundo aqui fora é um mundo desconhecido. Você vai ter que aprender caminhando. Você vai crescer aos poucos, tateando, aprender a caminhar, aprender a se levantar, engatinhar, vai aprender a comer sozinho, vai aprender a tomar banho sozinho. Tem uma série de coisas que na sua vida espiritual é semelhante com a sua vida natural. Por exemplo, quando a palavra fala que nós nascemos de novo, é um processo de nova vida, assim como é uma vida natural. Quando uma criança nasce, ela não já sai correndo, andando de bicicleta, soltando pipa, ela não já está pronta para comer uma feijoada, ela não está pronta para ter relacionamentos íntimos, né? Quando uma pessoa nasce, ela ainda é um bebê. E Paulo vai se referir a isso, né, nas Escrituras, quando ele reclama lá para uma igreja, aos Coríntios, que ele não pode falar aquela turma como a pessoas espirituais, porque eles ainda necessitam de leite. A queixa de Paulo é que, poxa, até quando eu vou ficar dando leitinho para vocês? Até quando vocês vão se comportar como crianças espirituais? É criança que chora por tudo, é criança que mima por tudo, é criança que se melindra por qualquer coisa, é criança que fica de mal do pai e da mãe porque não ganhou o presente escolhido do Natal. As pessoas estão tratando Deus dessa forma porque elas são crianças. E porque elas estão vivendo uma vida de alma, né? Então, transportando todo esse pensamento para os seus relacionamentos de amizade, relacionamentos de pai com filho, a palavra em Isaías diz que agora ele virá aquele que irá converter o coração dos pais aos filhos. Quando você conseguir entrar na dispensação da mansidão e da humildade, você vai conseguir
curar os seus relacionamentos. Aquele relacionamento possessivo, ciumento, aquele relacionamento que tudo incomoda, nada tá bom, ou ame ou deixe-o. Toda vez que você tem uma crise com uma pessoa, você precisa olhar para dentro de si e perguntar: de onde é que nasceu isso? Em que parte eu tenho culpa no processo? Aonde eu fui pesado para outra pessoa? Né? Porque, como diz o texto inicial que nós lemos, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. O seu jugo está sendo suave? O seu fardo, dá uma checada aí, o seu fardo é leve? Pense nessa pergunta. Se o teu fardo não está sendo leve, eu convido a você repensar algumas coisas. Se o teu fardo não está sendo leve, tem alguma coisa errada. Poxa, mas eu nasci na igreja, eu sou filho de pastor. Eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 40 anos que eu sou cristão. Pois é, meu amigo. Jesus disse para aquele homem: você precisa nascer de novo. E aí é quando a palavra de Deus conflita você, bate de frente com a sua razão, com a sua verdade, com o seu modo de pensar. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nascer de novo para uma mensagem como esta, por exemplo, porque as pessoas sempre entram naquele dilema de levar uma e forgar, né? Isso aí não é, essa coisa aí é estranha, isso que esse cara está falando, né? Tudo é estranho quando seu coração não está aberto para receber uma palavra viva de Deus. A palavra que saía da boca de Jesus soava estranho aos fariseus. Eles queriam se rasgar, eles ficavam endemoniados, queriam jogar pedra em Jesus, queriam matar ele. Eu não aguento a mensagem desse cara. Né? E o Nicodemos também era um cara bonzinho, um cara legalzinho, gentil, amável, hospitaleiro, mas precisava nascer de novo. E Jesus disse para ele a palavra mais difícil, porque não é no intelecto, não é no entendimento racional que você vai entender as profundezas de Deus, mas é no seu espírito. Quando você nasce e procura desenvolver o seu espírito, as coisas que vêm do Senhor Jesus, mesmo quando vêm como novidade, elas enchem o seu coração, ela arde no seu coração. Aí você fala: puxa, que palavra de Deus para minha vida. Eu estou começando a compreender, meu irmão, o que é viver na alma, o que é viver no espírito, o que é viver na carne, né? Quando eu falo carne, eu sempre vou associar a alma, porque eu disse no início, a alma, se ela tiver que escolher, sabe o que ela vai escolher? Ela vai escolher as pendências da carne. Por isso que nós recebemos um espírito. Porque no espírito nós estamos prontos a partir de uma corrida, de um exercício de crescimento espiritual. Quando eu vou desenvolvendo a minha estatura espiritual, tal qual uma criança. Efésios, em capítulo 4, lá no final do texto, após o versículo 15, por ali, ele vai falar assim: para que não sejais mais meninos levados em roda de todo o vento, né? Ainda nesse mesmo texto, ele diz assim: porque
ele está distribuindo os dons que estavam sobre ele, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí a palavra aperfeiçoamento, que está relacionada a crescimento. Até que todos cheguem à estatura completa da medida de Cristo, a perfeita varonilidade. Não é? A palavra filho na Bíblia tem no mínimo 5 traduções. Aliás, tem até mais que isso. É filho sendo gerado ainda no ventre, é filho recém-nascido, filho que ainda não desmamou, filho criança, filho jovem, adolescente, jovem, e tem o filho varão, o filho adulto, o filho maduro, que é a expectativa de Deus para a nossa vida. Que nós cheguemos a essa maturidade. Mas ninguém vai chegar à maturidade se você continuar andando e caminhando na alma, na carne. Você não amadurece. Você vai se tornando um religioso de carteirinha. Você tem boa frequência à igreja, participa de tudo, está sempre marcando a sua presença, levanta a mão, ora, chora, prega, canta, faz qualquer negócio, mas você ainda está vivendo uma vida aquém daquilo que Deus espera de você. Vamos ler ainda mais um versículo muito conhecido. Está em Hebreus, capítulo 4, do 9 ao 12. Hebreus, capítulo 4, do 9 ao 12. Ele vai falar assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha aí aonde está o objetivo, o alvo, a metralhadora de Deus, que através da palavra está apontada para o alvo, que é o seu coração, porque é de lá que brota o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira intimidade, a sua verdadeira vontade. Quando a palavra de Deus acessa e esquadrinha seu coração, ela tem uma proposta de checar se o teu coração pode se tornar um coração igual ao de Jesus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra de Deus tem a proposta. Vamos ler de novo. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada ou gumes, e penetra até a divisão da alma. Olha aí. E penetra até a divisão da alma e do espírito, aonde acaba um e inicia outro. Ele fala, e penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, onde acaba um e começa outro. Você precisa entender isso, que existe uma divisão. Aonde está a sua alma? A sua alma está relacionada a todo o seu campo emocional. O seu campo emocional se pode chamar de alma, né? As memórias, os desejos mais secretos, os vícios, as pendências, né? As queixas, a amargura, a saudade, né? Uma alma restaurada, aquela que vive a experiência com o Espírito Santo diariamente, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos foi dado para trazer refrigério e cura para nossas almas, as nossas emoções. Pelo Espírito Santo, as nossas almas são restauradas, né? Essa é a função básica da ação do Espírito Santo em nós, de nos restaurar, de nos curar, de nos conduzir a uma vida no Espírito.
né? Então, quando você anda em espírito, a sua alma passa a se alinhar com Deus, a se alinhar no nível do espírito. Quando você anda em espírito, a sua alma se alinha com Deus. Aí os seus relacionamentos vão ser melhores. Aí as suas atitudes vão ser melhores. Aí o seu modo de vida será mais leve, porque o fardo que você vai carregar será mais leve. O jugo será suave e o fardo será leve. Esta é a palavra de Deus. Não existe como você ser feliz vivendo uma vida de oscilação de altos e baixos no campo emocional, porque tudo isso é no emocional, meu irmão. Ora você está alegre, feliz, porque o Corinthians ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras perdeu. Mas se o Corinthians não ganhar... O Abacuque, ele tem uma palavra que ele expressa um pouco dessa questão de não viver pela circunstância. E a nossa alma, ela foi treinada a viver pela circunstância. A nossa alma, ela só sabe rir depois que o palhaço faz graça. E ela sabe chorar quando você vai a algum velório. Então a nossa alma, ela é conduzida por circunstâncias. Não é? O seu estado de espírito, de paz e de graça, não pode depender da alma. Né? E aí o Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, se o produto da oliveira não brotar ou não der, mesmo assim eu exultarei em ti, Senhor. Se não houver as vacas no curral, nem tiver ovelhas no aprisco, se os campos não der seu fruto, né? Mesmo assim eu louvarei a ti, Senhor. Porque a vida dele não está pautada nas perspectivas humanas e naturais. Né? A alegria do homem de Deus não pode se balizar nas perspectivas, ou não completamente, né? Porque as perspectivas naturais, os seus sonhos pessoais, seus projetos, isso ajuda bastante, né? A gente acha que não, mas ajuda, claro que vai interferir no resultado final, baseado em se as coisas estão indo bem, né? Eu estou um pouquinho mais contente, mais alegre. Mas esse tipo de alegria que estas coisas proporcionam é um tipo de alegria na alma, passageiro. Nós estamos aqui falando de um gozo, de uma eleição, de uma nova forma de viver a paz e a graça no nível do espírito. Está muito complicado isso? Façam perguntas. Tá certo? Então, a palavra de Deus tem um objetivo específico de separar o que é alma do que é espírito. Apenas assim podemos entrar nesse descanso de Deus, quando você consegue entender o que é você. Você quer ver uma sacada muito boa? A alma não é uma adoradora. As pessoas ficam assustadas com certas coisas. A alma não é uma adoradora. A alma louva. A alma louva a Deus. Louvor e adoração são coisas diferentes. E é por isso que Deus está procurando adoradores que adorem em espírito. Porque a alma não adora. Se você não adorar Deus no espírito, vai ser um lalali lalá emocional, emotivo, a nível de sua alma. O que você está sentindo são fortes emoções na alma. Mas os atributos contidos nisso não tem nada a ver com adoração. A adoração é mais consciência. A adoração é você ter consciência como Jó teve consciência de quem ele era. É um estado de espírito. Adoração não tem muito a ver com
não é uma questão de música, não é uma questão de musicalidade. Adoração é um estado, é uma marca, é algo que brota de um espírito renovado, de um espírito reto. Então, Jó, quando ouviu todas aquelas tragédias, você lê o capítulo 1 do livro de Jó, você vai ver que Jó, ele, como um ser humano qualquer, passou por algumas dificuldades e ouviu uma sequência de tragédias que alguém veio contar para ele. E no momento que nós aqui pensamos, bom, agora ele vai chutar o pau da barraca e vai partir para a ignorância, né? Vai atrás dos caras que estão aprontando com ele, vai matar todo mundo. Essa é uma atitude que a gente esperava de uma pessoa da alma. Vingança, igual aqueles filmes de Kung Fu, né, antigo, você matou fulano, vou lá, agora vou matar todo mundo. Aí o cara vai, mata um monte de gente, aí vem outro, mata mais um bocado de gente do lado de cá. Aí o cara que morreu um monte de gente, ele vai lá e aí fica aquela matança de família contra família por causa da vingança, dessas atitudes de querer cobrar a bronca, é a vida na alma. Torna o jugo pesado. O fardo se torna áspero, se torna horrível viver nesse ponto, nesse ambiente de conflitos emocionais. O peso que um casal tem por ficar batendo cabeça um com o outro porque estão vivendo conflitos conjugais, conflitos emocionais no seu relacionamento, precisam ser aconselhados. Então, o Jó, quando ouviu a última tragédia, a palavra diz que enquanto um falava, chegava outro com uma má notícia. Enquanto esse falava, chegava outro com uma notícia pior após a outra. Então a palavra mostra a primeira atitude, a única do texto ali que mostra Jó dizendo ou tendo alguma atitude em relação a tudo aquilo. A palavra diz que Jó se prostrou e adorou. Ele não pegou um microfone, um violão e começou a cantar, ele não ajoelhou e começou a orar, ele não começou a chorar, ele não saiu gritando, ele não saiu praguejando, nem lamentando. A palavra diz que ele se prostrou e adorou. Uma atitude dessa só pode brotar de um coração manso, de um espírito reto. E é isso que nós desejamos para nós, eu desejo isso para a minha vida. Na hora que eu passar o pior de todos os conflitos, eu quero ter essa força para resolver isso no nível do espírito, e não no nível das emoções, onde está a nossa alma, porque ali é quebrar a cabeça, é ter problemas. Quando você está de cabeça cheia, com as suas emoções afloradas, é a natureza carnal através da sua alma, querendo tomar as rédeas, e isso não é um bom momento para se tomar uma atitude. É aquela história, quando se está nervoso, é melhor não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Porque é a alma querendo falar mais alto. Ok? Então, meus irmãos, já está dando aí 9h01. E essa foi a primeira parte dessa palavra de hoje, dessa reunião de hoje. É a primeira parte, nós vamos continuar nesse tema nas próximas semanas, porque é um tema muito bom para você aprender, você levar isso para a sua vida prática, você compreender, né, o que é o fruto da carne, o que é o fruto do espírito, como nós podemos buscar um amadurecimento no espírito para a gente crescer espiritualmente, se tornar cristãos maduros, com atitudes nobres, maduras, com atitudes que revelem a Cristo, não é? Não pela pregação, mas é pela sua postura, pela sua conduta. Quando você chegar num lugar, as pessoas olhar para você e ver o brilho de Cristo estampado, porque sabe que você tem uma atitude correta. Então, é disso que nós estamos falando, né? Nós queremos, então, agradecer
a presença de todos os irmãos. Um beijão aí, Claudineia. A paz do Senhor para todo mundo aí que está presente, que esteve aqui na nossa live. Vocês podem deixar aí perguntas, comentários, compartilhar o vídeo. Fica à vontade, que o vídeo não é meu, o vídeo é nosso. Um abraço, Julio, de Rancagua, Chile. Bendiciones, mi irmão querido, mi hermano. Uma bendição a toda a família que estão em Rancagua. Glória a Deus. Marcão, meu amigo, irmão querido. Marcos Botelho. Danilo, meu sobrinho, um grande abraço. Márcio Souza, está em todas, meu amigo. Graças a Deus pela sua vida. Álvaro, Marisa. Pastor Solão, meu irmão, meu querido amigo, meu irmão. Viajante, tá para a Europa, não sei se já voltou. Herman Vidal, meu amigo do Peru. Tem uma turma aqui, essa live hoje está bem internacional. Ronald, meu irmão querido. Cássia, Pastor Jonas. O Pastor Jonas está longe, né? O Pastor Jonas estava na Nigéria, não sei se já voltou, né? Mas um beijão aí, meu pastor. Esther, grande abraço. José Fernandes, Tiagão, Islaurinha, grande beijo para todo mundo. Edson Leal, irmãos Grandon, de Concepción, Chile, um abraço, um beijo, beijo para toda a família de Concepción, da igreja de Concepción. Um saludo a todos os irmãos. Bom, meus irmãos, então nós vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço, um beijo no coração.